Acho que agora sim. Muito bem, gente. Então, para essa semana que se aproxima, né, de metade do processo do ano, eu trouxe duas propostas bem bacanas para a gente treinar variações da UFPR, conforme a gente vem fazendo, e de uma forma que vai oscilando, né, entre o intuitivo e também explorando as habilidades de desenvolvimento de vocês. Estou mandando aqui no grupo também e vou expor, né, aqui no slide. Agora sim, gente, peraí. Isso. Aí aqui no grupo mandei para vocês as propostas, o material do dia. Nessa redação do dia, então, eu trouxe uma proposta que resgata um pouquinho uma situação que a gente já viu em outro contexto, que é uma análise de texto não verbal, e uma dissertação informativa argumentativa, só que ela é a partir de um outro modelo de texto aqui. Vou expor também para vocês. Eu acho que vocês vão gostar dessa variação. Uma das que eu trouxe é inédita, não foi cobrada, outra foi, para que eu consiga, né, sempre resgatar pontos e, ao mesmo tempo, abrir novas situações de cobrança para o desenvolvimento de vocês. Bom, então a gente começa com a primeira, só confirma para mim se chegou no material de vocês ali do grupo, mas eu acredito que chegou, né? E é o mesmo que vou expor aqui, tá bom? Ó, então, começamos por este texto aqui, não verbal, este texto que é uma intertextualidade, remete a uma obra de amplo conhecimento de vocês. Vamos ver se vocês lembram logo de cara. E a gente vai explorar o nosso potencial assim de interpretação e aplicação dessa situação de produção, tá? Então a gente tem uma proposta, como eu falei, que é um dissertativo, mas eu coloquei um dissertativo que é a partir da interpretação, e coloquei uma análise, né, de tirinha, que é uma referência também de Charge, aliás, uma referência que exige bastante atenção pela interpretação, né, dos pontos. Então, eu queria que vocês primeiro apreciassem a imagem, estou aumentando ela aqui também na minha telinha, para que vocês façam essa primeira observação de construção de texto. E quero que vocês possam ir analisando assim, o que ela está nessa essa imagem resgatando. Uma das coisas que a Federal cobra muito é essa capacidade de explorar conhecimentos de vocês em relação a leituras, né, intertextualidade. Então, é bem bacana quando a gente tem uma proposta assim, porque eu consigo também mostrar para vocês que vocês sabem fazer, que na verdade vocês ficam traumatizados. Vocês dizem assim, poxa, é difícil, né? Porque é um texto que exige um pouco mais, porque ele envolve uma interpretação, mas ao mesmo tempo eu diria que vocês vão perceber que é totalmente passível de apresentação, né? Dá para entregar esse texto aqui com toda certeza. Então, faça esse primeiro olhar, né? O que ele resgata, qual obra famosa que ele resgata, para que a gente evolua depois na discussão. Vamos lá, um minutinho para vocês olharem, né, com cuidado essa parte. E aí, é uma obra muito conhecida, então, por ser muito conhecida, fica, digamos assim, mais fácil de a gente perceber a relação, né? Então, essa imagem, ela remete a duas situações importantes, né? A gente tem uma situação que é
o quadro, né, o grito, então, muito claro ali a menção visual ao quadro. Então, se a gente pensa assim, lendo, olhando, né, que a gente está lendo a imagem, fazendo uma análise da imagem, e a gente consegue perceber que realmente, assim, temos uma construção, que é uma construção que está acima, lá da imagem original do quadro do Edward Munch, então, que faz menção nessa tela, essa nossa imagem aqui, trazendo para o texto, trazendo para a nossa proposta de cara uma noção de intertextualidade. Né? Então, o quadro Grito, eu coloquei aqui uma síntese, ele é o Grito é uma série de 4 pinturas do Edward Munch, então, que representa uma figura andrógena num momento de profunda angústia e desespero. Né? Claro que o original não tem essa configuração exata, então eu posso dizer que a imagem que estamos vendo, ela faz uma intertextualidade com a obra O Grito. Sempre que eu for citar uma obra, tá? Então, toda vez que eu for citar uma obra que tem nome, que eu cito o título, eu uso aspas no título. Então, isso é bem importante, pode pôr essa observação, tá? Então, eu posso afirmar que ali de cara existe uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade, gente? Definição. Fala assim, agora essa hora do dia. A intertextualidade é quando, então atenção, é quando há, né? Vou pôr aqui para vocês, pontos em comum entre uma ou mais obras barra textos. Quando existe, então, um cruzar, né, informações, quando essas informações, elas se cruzam de uma forma geral. Então, a gente segue essa lógica de uma forma mais pontual falando, entendemos que existe ali uma possível releitura da obra. Muito bem, isso aí. E aí, se a gente falar assim, bom, ponto inicial, partida, ok, feito, e é uma releitura. Mas o que há, né? Vou destacando aqui com vocês, o que há a mais nesta imagem? O que a gente tem de mais, além do que a obra originalmente destaca? Se a gente for pensar em composições gerais, o que ela traz que não tinha na obra original? Ela traz um aspecto de crítica ambiental, né? Então, listando ali, tem uma crítica ambiental, né? Por que tem uma crítica ambiental? Vamos lá. Por que tem uma crítica ambiental? Eu posso fazer menção, mencionar, vai anotando que depois eu explico onde a gente põe tudo isso. Eu vou mencionar aspectos relacionados ao que se vê, né, na imagem. Então, a gente pode dizer que está ambientada essa imagem em meio a uma floresta, porque a gente vê muitas árvores, a gente vê caminhões, né? Então, assim, eu posso dizer que ela está ambientada, essa imagem, em meio a uma floresta em pleno desmatamento. Como que eu sei que está em pleno desmatamento? Vamos lá, gente. Quais elementos do texto que remetem à ideia do pleno desmatamento? A gente vê uma parte devastada, né, onde a imagem se forma, e a gente vê caminhões, né, caminhões, madeireiros,
madeireiros, nós vemos espaços devastados e essa parte, né, ó, a parte inferior totalmente desmatada, sem árvores, sem vegetação, né? Então, sem vegetação. Bom, então esses indícios que a gente lista, né? Quando eu vou listando aqui com vocês, ó, eu vou descer um pouquinho porque isso está na própria proposta. Daí eu coloquei ali como proposta essa questão aqui. A charge acima de Bennett faz uma crítica relacionada ao atual contexto. E aí eu pedi, em um texto informativo argumentativo, apresente-a, interprete-a, estabelecendo uma relação com a realidade que representa. Bom, então esse texto é um texto que tem direcionamento de interpretação e de argumentação, mas não é uma dissertação no seu padrão tradicional. Então, a gente não pode dizer assim, isso aqui é uma dissertação tradicional, não é uma dissertação. Então, eu quero que vocês façam agora. Nossa, eu falo assim, professora, tem positiva hoje, né, gente? Um direcionamento assim, ó, faça isso, leve. Então, porque para conduzi-los na produção, tá bom? Ó, então, esse texto aqui a gente vai fazer com 12 a 15 linhas, 2 parágrafos, tá? Vamos anotando que a gente vai conversando e vai colocando isso no papel. 2 parágrafos. E esse texto, então, a primeira coisa que a gente faz olha só, observar e listar ações propostas no comando. Listar ações propostas no comando. Então, eu vou pedir para que vocês façam primeiro essa listagem, quais são os elementos, quais são as informações que vamos aparecer, que vamos, né, colocar ali na nossa produção. Então, rapidinho, lista para mim quais são os verbinhos, né, as marcações, e depois qual é o encaminhamento que a gente vai fazer, eu já sigo com vocês. Então, primeiro, ler, só vocês. Segundo momento, retomo. 1 minutinho para vocês listarem. 1, 2, 3 verbos que indicam ação. Tá, vamos lá. Vamos lá? Prontos? Bom, essa parte da listagem, ela é bem tranquila, né, gente? Por quê? A listagem, ela mostra, digamos assim, onde é que é o ponto de partida. Então, a gente consegue perceber ali que existe um ponto inicial, que ele diz, ó, a charge faz uma crítica. Essa crítica que eu quero relacionar é qual? Então, o primeiro ponto, qual é a crítica? Ó, então, eu coloquei e foi sem querer ali, desculpa. Qual é a crítica apresentada na charge? E aí, quando eu cito a charge, eu vou ter que citar a fonte. Então, estou colocando aqui para vocês anotarem junto comigo. E assim, a gente percebe agora aqui na sequência já, assim, qual que é a lógica. Quando eu disser que a charge de Bennett, então essa charge, eu cito
se tiver marcada a autoria, e tem, porque é o Bennett. Se tivesse, não tem, mas caso tivesse, eu poderia citar a data de publicação, poderia, e eu poderia citar se houvesse o suporte de veiculação, onde foi veiculado o texto. Então, também seria uma possível situação de apresentação. Muito bem. Aí, a gente vai para o segundo tópico, falando agora, né? Então, assim, ó, o início, qual é a charge? Essa charge foi publicada em que lugar? Em que data? E ela faz uma crítica a qual coisa? Né? Então, qual é o elemento de crítica que a charge traz? Então, vamos lá, em frente. Agora, o segundo ponto, olhando ali para o nosso comando, é o ponto em que a gente percebe clara menção aqui, gente. Apresentar, né? Então, qual é essa crítica? Qual é essa charge? Interpretar. Por isso se chama um texto informativo argumentativo. Então, coloca ali para mim. 2, interpretar. Esse ponto do interpretar a charge indicaria o quê? Então, significa, se anota aí para mim, buscar elementos textuais, estou anotando aqui também para vocês poderem ver, elementos textuais e como eles indicam a crítica apresentada, certo? Então, por exemplo, não é o caso dessa imagem aqui, né? Mas é observar elementos verbais e não verbais, ok? Verbais e não verbais. Se fosse um texto que tivesse verbais e não verbais, ok? E o terceiro ponto do nosso texto, terceiro aspecto do nosso texto, o que ele quer saber da gente? Ele quer que a gente estabeleça uma relação, né? Então, está ali marcadinho, ele quer uma relação entre a realidade e o texto. Então, a gente coloca aqui que o terceiro item é estabelecer uma relação entre o texto e a realidade. E aí a gente vai pensar assim, nesse terceiro caso, qual que é a lógica? O que é estabelecer uma relação entre texto e realidade? Então, é pensar, por exemplo, assim, tá? Por exemplo, pensar ou propor por que o autor escolheu essa imagem para essa crítica. A outra perguntinha. Perguntinha só para fazer com que vocês pensem de forma mais direcionada na situação de produção, tá, gente? Se vocês falarem assim, eu acho que o porquê dele ter feito isso provavelmente é porque ele quis dizer que, de forma geral, a natureza ela está perplexa, né, nesse meio em relação à ação humana. E a imagem, então, ela remete, né, de uma forma muito direta a essa condição. Então, vamos lá, quero que vocês pensem um pouquinho no terceiro, porquê, né, e nos demais. E aí a gente já segue retomando esses pontos. Vamos lá.
Sim, Ana, a gente vai fazer em 2 parágrafos, porque a proposta, ela é uma proposta de 15 linhas, né? Então, a gente vai pôr sempre essa observação. Quando os textos forem de até 15 linhas, a prioridade é que seja em 2 parágrafos. Quando for um texto de 4 a 5 linhas, que é aquela outra modalidade que a gente tem, né? Aí a sugestão é que seja de parágrafo único, que a gente consiga um parágrafo único nesse desenvolvimento. Então, bom, vamos lá então, gente. Agora partindo para o lado assim da construção da crítica, então a gente vai falar um pouquinho sobre organização desse texto. A Ana perguntou de paragrafação, daí eu vou falar um pouquinho de distribuição dessas informações, tá? Ó, organização textual. Então, primeiro parágrafo, vamos lá. No primeiro parágrafo, eu disse que é para a gente pensar em quê? Então, a gente vai ter nessa produção 3 elementos sendo pedidos. Quem lembra, recentemente a gente falou sobre a importância de listar esses elementos, porque eu vou entender que a listagem, né, ela me mostra, por exemplo, assim, para onde que eu devo seguir em distribuição dessas informações na minha redação. Então, quando a gente pensa, olha, eu vou levar em consideração que ele está me propondo 3 coisas, 3 ações, eu tenho que prestar atenção nessas 3 ações. Então, essas 3 ações são direcionadas a qual situação? Elas são direcionadas a identificar qual é a crítica, propor uma interpretação dessa crítica. Elas vão me trazer, seguindo na próxima etapa, estabelecer uma relação com a realidade que essa crítica representa, exemplificando, fazendo ponte com a realidade que está ali. Então, desses elementos, o que eu quero que vocês me digam? Qual ou quais dos 3 que vocês colocariam no primeiro parágrafo, gente? Agora pegou, hein? Qual dos desenvolvimentos que vocês colocariam no primeiro parágrafo como ponto de partida? Quais dos 3? O primeiro, claro, né? Porque a gente já sabe que vai ter que começar citando a charge. E aí, posso pôr os 2? Ou eu deveria colocar só o primeiro? Vocês não acham que só o primeiro? A Maria Luísa disse que acha que só o primeiro. A Ana, 1 e 2. E agora? Júlia, você que está ao vivo, desempata. Fernando, você também está ao vivo, desempata. Gente, é assim, ó, são 15 linhas ao todo. A gente não tem uma obrigação de expor a totalidade de um item num parágrafo só. A Júlia veio para fazer o apaziguamento. A Júlia falou: põe metade em um, metade no outro. O segundo item, que é fazer a interpretação, ele é um tipo de item que é perigoso separar, Ju. Por quê? Eu vou estar falando, por exemplo, assim, que ao utilizar a imagem, né, que remete ao quadro O Grito, o autor, que é o Bennett, ele faz, né, menção à relação que a natureza tem sobre as ações humanas. Então, eu colocaria no primeiro, né, desempatando todas as situações que vocês propuseram, vocês vão anotar para mim assim, ó, no primeiro parágrafo, apresentar a charge, que é o item 1, qual é a charge e qual é a crítica, tá? E depois vão apresentar no segundo a parte de desenvolvimento. Gente, a parte de desenvolvimento, que é a relação com a realidade, é o pedaço, entre aspas, do texto, é a parte do desenvolvimento que vai exigir mais espaço. Então, eu perguntei para vocês, brinquei um pouquinho com a divisão, porque quando é número par, vocês conseguem ir mais fácil, né,
processo. Eu vejo que vocês têm, assim, menos dúvidas na divisão. E aqui, então, a gente colocaria assim, ó, o início, vocês podem pôr esse início aqui, ó, a charge de Bennett, tá? A charge de Bennett. A nossa produção, vejam que ela não cita o local de veiculação pontualmente, né? Eu estou até voltando aqui na charge para vocês verem. A gente tem um título, ó, que é Um Brasil, e não tem onde foi publicada. Esse Um Brasil é um título. Então, a gente vai pôr aqui, ó, a charge de Bennett, cujo título é, como a gente vai citar o título, né? Coloca aqui, Um Brasil faz uma crítica a que. E aí, a primeira parte faz uma crítica a que. Então, no momento que ela cita a crítica, tá? A gente vai pensar, bom, cumpriu-se a primeira parte. O que é a crítica, gente? Fala assim, lá vem, né? Segunda perguntinha antes de entrar na interpretação. Faz uma crítica a que coisa? Qual situação? Vamos lá. Qual é o ponto central que vocês interpretaram ali como crítica? Desmatamento. Eu posso falar que é o desmatamento deliberado, o desmatamento avassalador, né? A gente pode pensar assim, em uma relação que vá, né, estabelecendo essa lógica da crise mesmo ali, que a imagem traz. Então, o desmatamento no Brasil, já que ela cita o Brasil, o desmatamento como uma realidade nacional, então, pode seguir essa linha que a Júlia propôs, só voltando o olhar para um contexto que é, na verdade, nacional, tá? Aí, depois de feita essa marcação, citou a charge, citou o autor, que é o Bennett, citou a crítica, pontinho, porque a gente vai manter no mesmo parágrafo, pontinho, e aí vocês vão apresentar no mesmo parágrafo ainda o segundo item. O que ele queria no segundo item? Interpretando-a, tá? Interpretando-a. Então, a gente usa na base interpretativa algo, por exemplo, assim, ó. É possível inferir, porque a gente vai interpretar, tá bom? É possível inferir que o autor, ao utilizar, e aí você vai pensar, qual elemento textual, qual relação real. Então, eu quero que você pense de tudo que a gente viu, por que ele usa esse referencial imagético. Então, assim, você vai dizer, se eu estivesse fazendo prova e eu não soubesse que, por exemplo, tem ali uma relação intertextual com o quadro O Grito, isso me prejudicaria? Prejudicaria. Por quê? Porque é uma intertextualidade nítida. Qual é o significado da obra O Grito? O que essa obra remete? Remete à ideia de angústia, de sofrimento. Então, ao esculpir dentro do contexto de desmatamento a imagem, né, que a obra O Grito do Eduardo Mint então remete, o autor possivelmente trouxe uma relação que mostra qual lógica? A do sofrimento, da natureza, né? A questão que envolve a ideia de sofrimento, né, por parte do meio ambiente em relação aos desmatamentos, a toda essa
situação de devastação ambiental que o Brasil vive. Então, nesse primeiro momento, por que dá para citar os dois no mesmo parágrafo, né? Eu vi que vocês ficaram em dúvida na hora, e só esclarecendo, por que dá para pôr os dois? Porque são elementos mais curtos. Eu não vou gastar linhas e linhas fazendo uma exposição de qual é o elemento, tá? Mas eu vou gastar mais linhas, e aí vamos para o segundo parágrafo, onde vocês vão pôr nesse sentido, é evidente que o autor, para não pôr autor de novo, né, que eu escrevi, é evidente que Bennett analisa não, desculpa, que Bennett critica o quê? E aí eu vou, nessa parte aqui, ó, vou mandar e vou pular para a linha seguinte. Então, é como se a gente tivesse agora todas as linhas que sobraram, e eu acredito que nessa primeira aí, vocês vão gastar no máximo umas 5, 6 linhas. Máximo. Porque daí o que sobrar depois, vocês vão pôr a observação. O que restar, o restante das informações, virão, né, nesse segundo parágrafo, e a gente vai trabalhar agora com comparação. Então, o que você vai pôr nessa parte aqui? Ó, coloca para mim assim: comparar a simbologia Gente, estão me ouvindo? Olha, tem coisas que não dá para explicar, né? Deixa eu ver se eu sair da gravação ou não. Só um instante. Será que ficou gravando? Ai, graças a Deus. Eu achei que tinha.
travado a gravação, ainda bem, menos mal. Eu não sei o que eu fiz, eu cliquei em algum lugar que eu fui baixar aqui para poder escrever e eu não sei por que eu saí, gente, desculpa. Daí eu tinha fechado o WhatsApp Web e não conseguia entrar de novo no link, olha, só por Deus. Bom, voltando, então, eu acho que ficou agora o chat que apagou, né, das coisas que eu tinha colocado. Enfim, a gente vai reconstruindo. Ó, então, no segundo parágrafo, a gente estava justamente falando sobre o quê? Sobre a construção da comparação. Voltando para o segundo parágrafo, tá? Então, no segundo parágrafo, a gente vinha de um processo de comparação. Essa comparação, então, ela tem que ficar maior do que o primeiro. Era isso que eu estava dizendo, né? Para vocês. E quando a gente pensa em ficar maior, é em que sentido? Não é só número de linhas, mas é como que eu vou desenvolver isso, né? Explorando quais ideias na nossa situação de produção. Então, é bem importante que a gente consiga trazer para esse cenário essa situação de argumentação, né? Que é uma mistura de argumentação com interpretação. Então, se de repente vocês pensaram assim, então fazer essa ponte é, por exemplo, citar que a crítica ela está conectada com quais problemas reais, né? A gente pode falar de que essa crítica ela remete a uma condição atual de devastação ambiental, por exemplo, que vem acontecendo em algumas áreas do país, como o caso da Amazônia, e aí fazer uma relação que estabeleça a angústia, porque é um bioma de grande relevância. Então, todo esse cenário assim de explicação seria esse, nesse sentido, evidente que Bennett critica. Fica em qual parágrafo? Não entendi muito bem. Ano, duro que eu perdi o histórico. Peraí. Eu acho que era no segundo, não era, gente? Me ajuda aí. Eu perdi o histórico da conversa aqui. Não sei se vocês conseguem voltar. Para mim, está aparecendo apagado o histórico. Era no segundo, né? Obrigada, Júlia. Acho que eu tinha colocado segundo, se eu não estiver enganada, isso. Então, nesse sentido, é evidente que Bennett critica no segundo parágrafo, a gente está resgatando o que foi criticado e como é que isso está marcado, né? Como que isso está presente na realidade brasileira. Então, nessa parte é que a gente vai levar em consideração qual lógica. Exemplos, né, situações que remetam à atualidade, à gravidade que tem esse nosso processo de crítica. Então, se a gente falar assim, bom, aí está, né, então, qual lógica? A lógica da produção de comparação e argumentação. Então, o segundo parágrafo, estão vendo que tem escrito naquela parte assim, então, informativo, dissertativo informativo, pensando nessa questão. Por que é informativo? Porque a gente vai partir da informação que o texto de apoio nos ofereceu. Por que é argumentativo? Porque nós vamos juntar isso, que é o que ele me oferece, com as situações, né, com aquilo que envolve a minha percepção de desenvolvimento. Então, eu posso afirmar que agora, no segundo parágrafo, vou explicar que isso é o que acontece na Amazônia, situação semelhante ao que vemos em algumas áreas devastadas. Então, eu posso trazer daqui para frente exemplos e explicações que mostrem, na realidade, fora desse contexto do que o texto mostra, que é real, que a tela de Mint ela se configura como
realidade, em qual e qual situação. Ela demonstra que o país pede, de fato, socorro quando se observam quais exemplos. Então, nesse segundo parágrafo, é um parágrafo que explora a sua versatilidade, seu conhecimento sobre a realidade, para além da imagem oferecida, né? Para além da imagem que foi ali oferecida, tá? Bom, então, de modo geral, nesse texto aqui é isso. Vamos olhar a outra proposta. Deixa eu avançar aqui. E vamos ver. Essa segunda eu peguei uma proposta anterior, já que a primeira era uma proposta original. Então, nessa segunda, o que a gente percebe? Também um texto que mistura interpretação e argumentação. Então, a gente tem lá, considere a charge, né? E é uma outra charge de Bennett, tá? Federal do Paraná gosta bastante do Bennett, então é importante ficar atento ao que pode ser cobrado dentro desse tipo de situação. Então, a charge se intitula Narciso, tem uma pessoa debruçada, né, ajoelhada, próxima de uma tela de celular. Essa tela de celular ela não está quebrada, ela mostra a visão, né, digamos assim, que essa pessoa tem. Ela olha para si mesma, ela vê o seu reflexo, e o olhar dela demonstra que não é um reflexo que traz boas perspectivas, né? A gente pode dizer que quando ela se olha e ela faz aquela expressão de susto, isso demonstra que existe uma situação que é qual? Ela não vê o que ela queria ver, né? Então, diante da superexposição pessoal nas mídias digitais, a gente percebe que ela não vê o que ela gostaria. E quando ela não vê o que ela gostaria, isso representa qual crítica? Ó, então, lá embaixo, né, a charge de Bennett apropria-se do mito de Narciso para questionar um comportamento atual. Então, na outra tinha uma menção à obra O Grito, nessa tem uma menção à obra ao mito de Narciso, que é, né, na referência geral, ali embaixo tem o trecho, mas ele se apaixonou pela própria imagem, e ao se apaixonar pela própria imagem, ele cai num lago e morre. Então, hoje, né, qual relação existe? Olha o comando. A charge apropria-se do mito de Narciso para questionar um comportamento que é atual. Em um texto, vocês vão pôr esse texto aqui, gente, em 12, 15 linhas também, tá? Vocês não vão pôr esse texto de uma forma que fique muito menor, porque não dá. Então, assim, em um texto de 12 a 15 linhas, vocês vão expor qual é o comportamento criticado, tá? Qual é o comportamento, e vão pôr qual é a relação que o autor estabelece entre essa tendência atual e o mito grego. Então, hoje, as pessoas estão iguais, Narciso, elas estão no momento em que elas vão expressar amor pelo que elas veem, igual Narciso, que se ama tamanhamente, que tão apaixonado está pela própria imagem, que cai no lago, morre no lago. Ou as pessoas estão num contexto de anti-narcisos, elas não gostam do que elas veem, elas não querem, né, aquilo que elas veem na tela. Então, primeiro você vai propor qual é a charge, onde ela foi publicada, a data, qual é a crítica que ela propõe, que é essa ideia da aversão à autoimagem, né, por conta das mídias digitais. Vai expor, olha o segundo item, vai expor um posicionamento em relação à crítica de Bennett e justificar, você vai justificar o ponto de vista defendido. Então, quando eu coloco, né, no caso federal, eu não, isso aqui eu copiei e colei aqui. Quando a federal coloca para a gente que
eu devo citar a crítica, que eu devo apresentar o meu posicionamento, então eu vou precisar trazer qual lógica, gente? Eu vou precisar trazer essa relação, digamos assim, muito clara de critica a obsessão pela autoimagem, e eu então concordo. Realmente essa obsessão gera danos por quais motivos? Ou essa obsessão ela está normalizada e está tudo bem? Isso não influencia em nada, como que você enxerga isso? Então, vocês vão trabalhar nessa proposta seguindo 2 pontos de comando. Qual é a crítica, fonte, introdução? E aí, lembra da ideia, Júlia, que você deu no anterior? Cita uma parte no primeiro, uma parte no segundo. Nesse aqui dá, tá bom? Vocês podem pôr que um primeiro argumento vai estar no primeiro parágrafo, junto com qual é a crítica, e no segundo sequência, um outro argumento que justifique. A gente não vai usar primeira pessoa, Ana, na federal, tá? De modo geral. A gente pode pôr esse evidencia-se que, então, é evidente que, tá? Então, é notável que, sem o acredito, defendo, porque ele não citou um papel social, então a gente não usa essa primeira pessoa, vai tudo para a terceira, e essa ideia de indefinição, né, do sujeito mais expressivamente ainda marcada. Tudo bem? Gente, é isso. Esse segundo eu vou deixar um pouco mais solto, sem orientações muito específicas, para que vocês possam também se cobrar sobre, né, a interpretação. E a gente vai se falando. Desejo a vocês uma excelente noite, um bom descanso e até mais, né? Na conclusão dos dois, a gente só retoma, no caso do primeiro, qual é a crítica e se essa crítica está coerente ou não. E no segundo, se é um comportamento questionável, essa obsessão pela autoimagem nas mídias sociais ou não. Então, a gente vai seguir a linha assim, reafirmar aquilo que a proposta pediu como ponto de partida. Certo, gente? Um beijo para vocês, um excelente fim de noite, até a próxima. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.